Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos fechando a meditação nas referências do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mais precisamente a partir do versículo 18 em diante, Vamos fazer a leitura completa para que haja um perfeito entendimento de todos aqueles que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem, Mas a meditação das referências será a partir do versículo 18. Amém? Que diz o seguinte: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Ou que isto quer dizer? Aleluia, Jesus. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabeiro de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas
e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu pude nessa leitura aqui, né? Cada dia que você vai lendo a leitura, o Espírito Santo vai te mostrando mais coisas em detalhes, né? Mais coisas em detalhes o Senhor vai te mostrando, né? E eu pude ver aqui, a partir do verso 41, o que a palavra diz, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer exatamente o que o Senhor afirma na sua palavra, em outra mensagem, né? Que não é por força nem por violência. É por livre, espontânea vontade. Nós, homens de Deus, pregadores da palavra de Deus, eles e elas, nós apenas pregamos a santa palavra do Senhor. Mas quem faz a obra redentora, a obra salvífica, a obra salvadora no coração de cada homem, de cada mulher, daqueles que nos ouvem, recebe bem a palavra, né? E se entrega a sua vida para Cristo, né? Quem faz esta obra é o Espírito Santo do Senhor. É Ele quem convence o homem do pecado, né? É o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Que cada homem e cada mulher que ouve a palavra de Deus, mas não se entrega a sua vida para Cristo, é porque está com o coração duro, feito com uma pedra, né? E o Senhor não força ninguém a o aceitá-lo, né? É somente aqueles que ouvem a palavra, recebem e de bom grado tem o desejo ardente no seu coração de aceitar Jesus. Por isso que muita gente ouve a palavra de Deus 1 mês, 12 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e não se converte. Ele fica na igreja, mas não se batiza, né? O pastor prega, fala, ora, quando tem um batismo, ele escorrega, ele cai fora. Como diz o povo do mundo, ele sai pela tangente. Ele inventa desculpas de todas as formas para não descer as águas batismais, né? Tem alguns até que falam, esse negócio de crente é coisa muito séria. Se eu me batizar, eu não posso mais voltar atrás. Eu tenho que seguir em frente, né? E aqui a gente vê, e na verdade, irmãos, não é que não é feito a prego, né? O amor de Cristo é derramado nos corações daqueles e daquelas que ouvem a palavra de bom grado e recebem. Aí o amor é derramado de forma que a pessoa sente o desejo ardente de ser batizado. Eu me lembro muito bem, quero gravar um vídeo um dia falando exclusivamente, dando testemunho da minha conversão, né? Quero fazer um vídeo exclusivamente, é o testemunho da minha conversão, como é que tudo isso aconteceu, né? Mas eu vou dar uma pequena palhinha aqui para os irmãos, de um modo geral, para todos aqueles que me ouvem, que me veem, né? Quando eu me converti, né? Eu cheguei na igreja após a minha conversão, me converti em casa, evidentemente, né? Ouvindo, assistindo ali meu querido e amado irmão, saudoso missionário Davi Martins de Miranda, da Igreja de Deus e Amor, né? E eu me converti ouvindo ele, assistindo ele, né? E na oração do Calvário, às 18 horas, né? Quando ele fazia a oração e fazia o apelo, né? E aí naquele apelo que ele fez em casa, ali naquele texto, no final da oração,
eu de joelhos dobrado, orando juntamente com ele em casa, né? A oração do Calvário de 18 horas, durava em torno de 18 a 22 minutos a oração do Calvário, né? E no final da oração ele fez o apelo e eu aceitei Jesus. E aí eu sabia que eu tinha que procurar a igreja, porque ele nos orientava dessa forma, né? Ele nos orientava de forma extraordinária, que a gente tinha um perfeito entendimento de tudo aquilo, né? Como é que tem que ser a vida de um homem diante de Deus, né? Um homem que se entrega a sua vida para Cristo, né? Ele nos orientava que após aquele momento a gente tinha que procurar uma igreja de Deus e Amor a mais próxima de nossa casa para poder dar o testemunho da nossa conversão diante da igreja, se apresentar ao pastor, né? Para que a gente pudesse a partir dali ser orientado pelo pastor para dar os próximos passos a seguir, né? E eu ficava ansioso, aí fui para a igreja, fiz isso, né? E aí quando o pastor da igreja fez o apelo, né? Ele fez o apelo, eu levantei minha mão, fui à frente, né? E aí ele, naquele momento, naquele dia, eu expliquei que eu tinha aceitado Jesus em casa, mas que eu tinha que me apresentar na igreja diante dele para que ele pudesse confirmar a minha aceitação a Cristo, né? E assim foi feito. Vai dar um vídeo longo, não sei se capaz que eu nem consigo gravar isso num vídeo só, porque é longa a jornada em relação à minha conversão, né? E aí eu ficava perguntando para ele, né? Eu fui batizado 4 meses depois que eu aceitei Jesus, né? E aí eu ficava perguntando se eu não ia ser batizado, que dia que ia ser meu batismo. Esses 4 meses eu não aguentava de ansiedade para o dia de eu ser batizado, né? Então por quê? Porque eu recebi bem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fez morada no meu coração, né? Então, de modo que aqui esse versículo fala: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É coisa linda, é coisa maravilhosa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em casa, e em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Quando há temor de Deus no coração dos irmãos na igreja, as operações do Espírito Santo, elas se multiplicam por causa do temor de Deus no coração dos irmãos, né? Deus opera milagres, sinais, maravilhas e prodígios de forma extraordinária por causa do temor que os irmãos têm ali na igreja, junto ali, perante o altar do Senhor, na casa do Senhor, né? Então isso faz com que o Senhor opere muito mais, né? E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Ou seja, todos que entravam para a igreja deixavam de ser pobre, miserável, economicamente falando, né? Porque pobre, miserável, pecador nós continuamos sendo. Todo homem, todo varão, toda varoa, até Cristo voltar, continua sendo pobre, miserável, pecador. Mas a misericórdia do Senhor, né? É ela que nos acrescenta, né? É ela que nos conduz, que nos salva e não acrescenta dor. É a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus afirma que a misericórdia triunfará no juízo, irmãos. É isto. Mas primeiramente tem que haver temor no coração. Tem que ouvir a santa palavra de Deus e receber de bom grado. Tem que haver temor para você ser participante da misericórdia de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ou seja, todo aquele e toda aquela que os viam, também é assim conosco hoje, graças a Deus, né? Tenho testemunhos para também estar gravando vídeo e estar mostrando para os irmãos, né?
das coisas que acontecem comigo assim de maneira surpreendente, né? Exatamente por causa da graça de Deus, por causa da graça que o Senhor há me dado, né? E aqui a palavra afirma: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora vamos para as referências, irmãos, das quais eu mencionei com os irmãos, né? E eu creio que não vai, eu achei que eu conseguisse fechar hoje, né? Nas referências de Atos, capítulo 2, né? Vamos para meditando hoje aqui do versículo 18 em diante. Se não for possível fechar, a gente volta amanhã para poder ainda dar continuidade por causa das riquezas, das referências que nós temos aqui para trazer para os irmãos, né? A palavra de Deus é a mesma e as referências traz maior esclarecimento, né? Para que os irmãos possam ficar mais pertinho de Deus, né? E sentir no seu coração tanto gozo, tanta alegria como eu sinto. Amém, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 18, está escrito o seguinte: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas minhas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com júbilo, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Davi relata aqui, Pedro fez relato, fez relato da profecia de Davi, falando aqui sobre Jesus.
porque Deus, o Pai, prometeu a Davi, né, que sobre o seu trono assentaria de forma definitiva um varão, saída da família de Davi, da raiz de Davi. Certo dia uma irmã me perguntou por que um pregador, determinado pregador, ela disse o nome dele, falou por que ele fala sempre que ele chama Jesus de filho de Davi, né? Então, essa irmã, se tomar conhecimento desta mensagem, desse vídeo, ela vai lembrar que ela perguntou isso para mim um dia. Ela me fez essa pergunta há uns 7 anos atrás, mais ou menos, né? Por que aquele pregador, citou o nome do pregador, falava naquela mensagem, sempre ele falava, Jesus, filho de Davi. E aí, então, aqui está a explicação. É porque Jesus nasceu da família de Davi. Maria, né? Maria, o avô de Maria, né? Os avós de Maria, né? Eram da família de Davi. E por esse motivo foram 14 gerações, né? Até chegar de Davi a Cristo, foram 14 gerações. E Jesus foi concebido no seio de Maria Santíssima pelo Espírito Santo. E Maria Santíssima era da família de Davi. E aí o Pai confirmou a profecia que tinha dado, a promessa que tinha feito a Davi. E Davi profetizou, né, nesse sentido, né? E o Senhor falou para Davi, né, em revelação, que da sua raiz, da sua família, do seu lombo, né, ele traria o Cristo, o Salvador da humanidade. Que ele nasceria da raiz de Davi, da casa de Davi, da família de Davi. Ele assentaria no trono de Davi definitivamente. E Davi trouxe essa profecia, falando da profecia que Deus deu para ele, né? Então, ele falou e cumpriu, né? O seu corpo não viu a corrupção. Jesus, durante os 33 anos de vida, ele não pecou. Ele não pecou antes de assumir seu ministério aos 30 anos. Ele não pecou depois que assumiu aos 3 anos, que ele foi pregador da sua própria palavra, né? Que ele implantou ali a palavra de Deus na terra. Ele não pecou, durante esses 3 anos também não pecou, né? Foi morto, a sua carne, o seu corpo não foi putreficado, não apodreceu para ser comido por bichos, igual é o corpo de todo homem, né? Que é morto e enterrado, né? É comido pelos bichos. O corpo de Cristo não foi comido por bicho, não foi tocado por bicho nenhum, não viu a corrupção, né? E a sua alma não ficou no Hades, foi recolhida, né, junto do Pai, né? Está junto do Pai, assentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por você e por nós, por cada um de nós, por todos nós, né? Até o dia da sua vinda gloriosa, o Senhor está assentado. O Senhor disse ao Pai, e foi revelado a Davi, Davi escreveu, está escrito, e Pedro trouxe aqui essa mensagem dizendo aqui em Atos, né? Muitos anos depois, né? Lá no Salmo 110, né? Verso 1 está escrito, né? O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, o Filho está sentado à direita do Pai, e trabalhando o tempo todo, dia e noite, né, salvando almas, ganhando almas para o teu reino de glória, usando os teus servos, os seus profetas, para que continue sendo fiel a Ele, a sua palavra e a obra do Senhor. Né, até aquele dia, né, para que ele possa realmente assumir definitivamente o seu lugar no seu trono, né, o seu lugar no seu trono, e comandar tudo de forma ampla, geral e restrita. Isso o Senhor fará, acontecerá. Tanto é que o Senhor disse, né, assenta-te à minha mão direita até que ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. E o último inimigo será aniquilado, para que o Senhor possa assumir o seu trono e ficar de forma definitiva, será a morte. A morte será
aniquilada e não terá mais poder nenhum sobre ninguém, de forma ampla, geral e restrita. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!